É, Galo! É, Galo! Mais um jogo sem vencer. O Atlético foi até Montes Claros, alô Mox City, o Norte Esporte Clube quase, por muito pouco, pelo gol anulado no final do jogo, já nos acréscimos, o Norte não fez história e venceu o Atlético. O Galo voltou a Montes Claros quase 20 anos depois e ficou no 1-1 com o Norte Esporte Clube. A defesa do Atlético, puxa vida, com o Vitor Hugo e Júnior Alonso ontem, com todo respeito ao Norte, né? Um time, é o caçulinha, jogando a primeira vez no Campeonato Mineiro. Mas não ganhava uma bola, Lê. Aliás, eu não entendo muito bem as escolhas do São Paulo, mas não é de hoje, né? Por exemplo, tem necessidade de você jogar com 3 zagueiros contra o Norte, né? Como também não tinha contra o Lanús na final da Sul-Americana, né? Outra coisa que eu não consigo entender muito bem é qual é o critério para ele levar os jogadores, os profissionais, para esses 2 primeiros jogos. Porque se você for ver em número de partidas do ano passado, o Thiagão, que pode ser um critério, né? Assim, os caras que jogaram muito em 2025 vão fazer uma preparação especial para esse ano de 2026, para essa maratona, esse calendário maluco que é aqui no futebol brasileiro. Poxa, o Júnior Alonso, que está muito mal, obrigado, ele fez 61 jogos em 2025. O Rony fez 62, o Natanael fez 60. O Alan Franco, que é sempre muito bom jogador, muito regular, fez 56. Por que eles foram para 2 jogos e os outros do elenco não vão, né? Como é que é esse rodízio? Como é que é feita essa escolha? Qual é o critério, né? Porque não dá para entender muito bem. Outra coisa que eu não entendi muito bem é por que o Sampaoli não foi pro jogo. Eu vou te falar da minha experiência, claro que é uma outra realidade como atleta profissional de futsal e depois durante 23 anos como treinador, principalmente do esporte universitário. Eu acho um desprestígio absoluto. Eu vou te falar que como atleta eu me sentiria um nada se o meu treinador não tivesse nem lá e pudesse ir, né? E como treinador eu nunca faria isso com meus comandados. Porque você pode dar o treino, pegar um desses aviões aí que tem aí, esses jatos aí que os caras têm aí, tem um montão, e ir lá pro jogo, né? O Tite é campeão do mundo, foi pro jogo. Então, por que o cara não pode ir lá no jogo, meu? Eu acho que pega mal, sincero, honestamente. E uma coisa que a gente não percebe de jeito nenhum, mas isso não é de hoje, é evolução. Você pode não ganhar o jogo, você pode não ganhar. Eu acho que o Atlético com essa formação deveria, mas você pode não ganhar, mas você mostra uma evolução. Você fala assim, olha, o time apresentou esses problemas no primeiro jogo, agora no segundo já tá melhor nisso, aquilo, naquele outro. Você não vê uma evolução, né? Então, assim, é claro que quando entrarem alguns jogadores, os que foram contratados, alguns dos bons jogadores que tem nesse elenco, o time deve evoluir. Mas do que foi trabalhado, você não percebe uma evolução e isso é muito preocupante. Atlético até aqui em 2026, 2 jogos e 2 empates. Esses primeiros duelos da temporada são ótimas oportunidades para ver o que está funcionando, o que não está funcionando e, consequentemente, corrigir rotas e buscar alternativas no mercado, aproveitando, né, que a janela de transferências ainda está aberta. E acho que o Atlético precisa ir ao mercado buscar uma opção para a zaga. Acho que esses 2 primeiros jogos evidenciaram que a defesa do Atlético está fragilizada. O Paulo Brax deu recentemente uma entrevista na Arena MRV em que ele não colocou na lista de prioridade de contratações um zagueiro. Ele falou do lateral direito, que inclusive, né, vai ser anunciado em breve, o Preciado, falou do primeiro volante, falou do centroavante, mas não colocou como prioridade um defensor. E eu acho sim que esse defensor deveria estar nessa lista. Aliás, já venho falando isso desde o final da temporada passada, em especial porque o zagueiro mais técnico e mais confiável desse elenco, que é o Lianco, está lesionado, vem de uma lesão grave, não se sabe exatamente quando retorna aos gramados, então não se pode depositar toda a confiança de uma linha defensiva num zagueiro que está nessas condições. E os outros nomes, o Vitor Hugo terminou bem em 2025, o Juan Tressoldi mostra boas valências, pode ser lapidado, o Ivan Roman tem qualidade,
idade, é jovem. O Vitão, acho que tem mostrado que já pode estar no elenco principal, treinando junto com os companheiros, mas nenhum deles mostra a segurança, consegue ser a referência técnica que o Atlético precisa neste momento. Júnior Alonso é quem vem assumindo esse papel, mas acho que o Júnior Alonso tem demonstrado não estar mais em condições de ser titular absoluto. No jogo contra o Betim, já havia demonstrado insegurança, né, uma certa instabilidade ali nos duelos individuais, uma certa lentidão que a gente já vem observando desde a temporada passada. Contra o Norte, nessa partida em Montes Claros, mais uma vez, um Alonso ali preocupado, um Alonso inseguro, um Alonso falhando na marcação individual, e isso é um problema. Se ele teve dificuldades para marcar um atacante do Norte, com todo respeito, mas a gente sabe que daqui em diante ele vai marcar atacantes com ainda mais qualidade. Então o torcedor do Galo tem por que se preocupar, assim como a diretoria precisa agir rápido. Não é a primeira vez que falo disso, já havia comentado isso na coluna que gravei logo após o jogo contra o Betim, já havia falado isso na reta final da temporada, respeito demais a história, o tamanho que o Júnior Alonso tem no futebol do Atlético, no futebol paraguaio, é um zagueiro de nível Copa do Mundo, mas neste momento acho que já caminha para um final de ciclo e o Atlético precisa renovar e precisa ter um grande nome na sua linha defensiva. A zaga, concordo que muitas vezes é muito mais encaixe do que nome, mas neste momento eu acho que o Atlético também precisa ter um grande jogador ali junto com o Everson para sustentar a sua defesa. 3 zagueiros contra o Norte. Eu fico imaginando como vai ser a zaga contra o Cruzeiro. 5 zagueiros. 8 zagueiros contra o Cruzeiro. Meu Deus. Os defensores. Nem. Sou do tempo que se jogava com linha de 4 e era protagonista. Ia pra cima, era atropelo todo jogo. Agora não, vamos lá. Respeite o Norte do Cleberson. Meu Deus. Diante do todo-poderoso Norte, viu, Gilbert? Você até falou que o Vitão teria a missão de marcar Júnior Alonso e Vitor Hugo na partida. Mas parece que ele saiu no tiraram intervalo. o Vitão, né? Aí não teve como o Vitão evitar o que aconteceu, né? Com a falha do trio problema, né? Natanael, Vitor Hugo e ele, a Júnior Alonso, que deixou o giro do atacante. Ontem deu errado, né? A coisa tava esquisita ontem. O time não conseguiu jogar. O Coelho no primeiro tempo sumido, apesar do Renier aparecer bem. No segundo tempo ele começou a jogar mais, teve mais espaço, veio o gol, fez jogadas importantes. Mas aí, né? O Atlético precisa... Também, né, precisa fazer o resultado mais cedo, até porque a turma não tá 100% fisicamente ainda, né? Sim. Então nem é para se crucificar esses jogadores que estiveram em campo ontem, nem diante do Betim também, porque segundo jogo da temporada, 1 semana e meia de preparação, o Atlético bem diferente, né? Um time bem diferente em campo. E aí com atletas da base, alguns do time principal também, como você falou, o Coelho, o próprio Renier, o Alan Franco, que fizeram uma excelente partida diante do Betim. Ontem, na primeira etapa, tiveram muitas dificuldades. Só o Renier que tentou, buscou bastante durante o primeiro tempo, o Coelho um pouco sumido. Na segunda etapa, as coisas inverteram, o Coelho começou a aparecer mais, criar as jogadas. E o Atlético até teve muitas oportunidades na segunda etapa, Gilbert, porém, na hora de finalizar o último passe, a equipe pecou muito. Era para ter saído de lá com resultado positivo, os 3 pontos, mas pelo menos um pontinho, não perdeu, já tá valendo. Mas agora... a arbitragem também é um capítulo à parte, hein? Mas tem muita gente falando que o gol... Que Pois é, para o bem e para o mal. A arbitragem ruim, ela pode errar contra você e errar a seu favor. Sim, mas aí, no primeiro tempo, muita reclamação também de jogadas mais ríspidas, passíveis de cartão vermelho, que não foram anotadas, que não foram sequer chamadas para revisão do VAR. Pelo menos 2 lances, uma entrada de sola na canela do Coelho, por exemplo, foi bizarro aquilo. Nem falta, Totalmente. sei lá, se deu falta, acho que foi só falta, nem amarelo deu. Mas enfim, todo mundo reclamando. Agora, o lance do gol anulado, cara, eu não consigo cravar. Não sei, de verdade, vendo ali uma vez, 2 vezes, não consegui. Prevalece a marcação de campo, Não. né? Gol. É ou não é? Exato. Mas foi anulado, né? Pois Então, é. assim, é difícil, é muito voltar difícil. atrás? Até porque, Sim. Gilbert, eles não Fosse assim, vocês revisaram perderiam um título. com a imagem. 2018.
Eles não revisaram com a Não, imagem melhor clara, então, não tem assim, quase nada. foram muitos problemas, além da questão da revisão, não tivemos uma imagem tão clara, a questão da placa também, de substituição, acréscimo. O gramado, a condição do gramado, uma situação bem delicada, aí teve arbitragem, teve questão de entrosamento também, então foram muitos fatores que contribuíram isso aí para esse empate do Atlético. Teve, o Milton tem razão. O time também mal, velho. esqueceu do Mal, principal. mal. Teve 11 ali que tava meio difícil. Não, ruim Então, mesmo. mas é o ruim que eu tô mesmo. falando, entra a questão do entrosamento, entra a questão da esquema parte do Sampaoli, física, pouco tempo de preparação. Ontem foi o Diogo, mas também é uma determinação do técnico Sampaoli. Você vai jogar com o Norte, com todo respeito ao Norte, tá, gente? Adoro Montes Claros, Milton é de lá, né? Não, Eu sei, você é de Patinga, mas a sua esposa é de lá. Tem a família lá. É família lá, eu adoro Montes Claros, mas assim, a torcida foi lá ver o Galo, cara. Aí você vai jogar com 3 zagueiros. Ô Marques, a massa tá na bronca com esse início de ano. O que você viu aí desse jogo de ontem lá em Montes Claros, hein, Marques? Thiago, dentro do planejamento atleticano de pré-temporada, mesclou novamente, né, uma equipe com juventude e experiência. 3 zagueiros no primeiro tempo e foi nesta etapa um jogo de muita disputa, sobretudo no meio de campo, com poucas oportunidades criadas. O Montes Claros arriscou alguns chutes de fora da área e foi feliz, principalmente no melhor deles no final do primeiro tempo, onde o Gustavo Mel acerta um belo chute de fora da área com o pé esquerdo e abre o placar. Aquele gol me chamou a atenção, aquilo é falta de ritmo puro para o goleiro atleticano, né? E falta de ritmo para goleiro, Thiago, é posicionamento. Ele estava mal posicionado na hora do chute e não conseguiu chegar inteiro para fazer a defesa. Vem o segundo tempo, um dos zagueiros é sacado para tentar mais uma pressão ofensiva. O escolhido foi o Vitão, que já tinha cartão amarelo. O Atlético tem o domínio do segundo tempo, criando algumas oportunidades. Foi mais criativo, sim, na segunda etapa. Contudo, pelo lado esquerdo com o Coelho, né, que é a grata surpresa desta pré-temporada, porque vivido um ano de 25 muito difícil com lesão, ele mostra que está 100% para colaborar com o Atlético ao longo da temporada. E foi assim que o Galo chegou numa boa jogada tramada, bom lançamento do Alonso nas costas do lateral. O Coelho faz o passe para trás, para Pacini, que erra o chute e encontra Rony bem posicionado para empatar o jogo. Mas, amigo, assim, muito longe, né, do ideal. Se esperava que mesmo com essa equipe alternativa, o Atlético conseguisse a sua primeira vitória na competição. E quase foi surpreendido no final do jogo, né? Se não é o VAR, o Atlético amargaria a sua primeira derrota. Agora, Thiago, não é um começo de temporada fácil para nenhum grande clube do futebol brasileiro, né? Você tem que combinar a pré-temporada com os jogos oficiais. E é dentro dessa toada que a gente já espera um Atlético mais encorpado no final de semana, quando já tem, na verdade, mais de 2 semanas de trabalho, mais de 2 semanas de treinamento, quando enfrenta o Tombense aqui na Arena MRV. A gente tem a expectativa, sim, já que nesse próximo jogo o Atlético conte com grande parte dos seus titulares, dos seus jogadores renomados, né? Porque na sequência tem América e tem Cruzeiro, e não dá para ir para esta sequência de jogos fortes sem ter jogo nas pernas. Então acredito sim que já contra a Tombense a gente acompanhe um Atlético mais perto do ideal. É entender o momento, né? Fazer as cobranças necessárias, mas acima de tudo entender que é um momento de pré-temporada e a preparação ela tem que acontecer forte e gradativa para a gente ter um bom time no começo do Campeonato Brasileiro, meu velho. Então, show de bola. Vamos para a próxima agora. Luigi. Vou pegar aqui porque eu conversei com uma fonte muito importante lá do Palmeiras, aonde a gente sempre traz notícias dela aqui no canal e tem um índice de acerto absurdo, né? Então, gente, saiu pelo nosso amigo Thiago Fernandes que o Galo tinha um interesse em Luigi, beleza? Atacante centroavante do Palmeiras. Sendo bem curto e objetivo aqui para vocês, a tendência, pelo que eu conversei com uma pessoa lá do Palmeiras, é que ele vá para a Europa. O Borussia já está aqui, entendeu? Tô lendo aqui mais algumas coisas que ele me mandou. Tá. É improvável que ele vá para algum clube do Brasil, tá? E a pessoa falou assim: praticamente impossível de Luigi jogar no Galo. Então, gente, não vou ficar
enrolando não, até porque não tem que enrolar. Surgiu aí que o Galo tem interesse, informação não é minha, dando os créditos aqui ao nosso amigo, né, Thiago Fernandes, mas apurando lá na ponta do Palmeiras, me disseram que é praticamente impossível de Luigi vir jogar no Galo. A tendência é de ele, se sair, ir para a Europa. Beleza? Tamo junto, forte abraço. As informações, a SAD Luigi está passada e uma breve análise do nosso elenco do Campeonato Mineiro, do início da temporada e do que precisamos, na minha opinião, para lograrmos êxito nesta temporada. Foi dito no início do vídeo. Fala Massa, fechando mais um vídeo aqui do Galão da Massa. Deixa o like aí para dar aquela moral pro canal, valeu? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Já deixo o convite aqui para vocês estarem se inscrevendo no canal e também convido a vocês a estar ativando o sininho de notificação para toda vez que sair um vídeo aqui no canal, o YouTube avisar vocês, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que passou aí no vídeo, no espaço de comentários do canal, tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigado pela companhia. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, Massa.